Ministério da Educação, Instituto Federal Sul-Rio-Grandense Campus Pelotas, Coordenadoria de Linguagens, Códigos e suas tecnologias. Curso técnico em edificações apresentam João Cabral de Melo Neto, Vida e Obra. Brasileiro, embaixador, cônsul, poeta e escritor. Mais de 21 obras, 5 prêmios, 5 filmes inspirados em seus trabalhos, teve sua obra traduzida para 6 idiomas, 33 filmes sobre ele e uma ópera. As principais obras dele são Pedra de Sono, O Rio, Morte, Vida e Severina, Psicologia da Composição e Agrestes. Filho de Luiz Antônio Cabral de Melo e de Carmen Carneiro Leão Cabral de Melo, o escritor nasceu em Recife, Pernambuco, mas passou muito tempo de sua vida em engenhos de açúcar, já que seu pai era um senhor de engenho. Quando tinha apenas 8 anos, João adorava ler cordéis e costumava ler vários para os empregados do engenho. É dessa época que vem a preocupação com o povo nordestino. O menino via as diferenças da vida entre os mais ricos, os senhores de engenho, e os mais pobres. Bom, a poesia do João Cabral, ela, ao contrário de outros escritores, ao contrário da produção de outros escritores brasileiros, ela não é uma poesia acessível imediatamente. Por quê? Porque o João Cabral opta por uma dicção que é diferente daquela assumida por poetas mais conhecidos como Manuel Bandeira, Cecília Meirelles ou até mesmo Drummond. Diferentemente desses autores, o João Cabral vai eliminar da sua poesia qualquer marca de qualquer marca emocional, qualquer tom sentimental ou sentimentalista, e vai então optar por uma poesia que seja seca, condensada em termos de apresentação de ideias e com uma seleção vocabular muito cuidadosa, muito rigorosa. Então há uma preocupação com a construção do poema que não é uma preocupação do ponto de vista formal, de usar, por exemplo, modelos tradicionais como soneto, usar um metro fixo como o decassílabo ou do decassílabo, usar um esquema de rimas. O João Cabral vai se preocupar com uma precisão de conteúdo. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos. De um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo que apanhe o grito de um galo antes e o lance a outro, e de outros galos que com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo, entre todos os outros galos, e se encorpando em tela, entre todos, se erguendo tenda, onde entre todos, se entretendo para todos, no todo. Amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo que tecido se eleva por si, luz balão. Antes de começar a carreira literária, João Cabral trabalhou na Associação Comercial de Pernambuco e no Departamento de Estatística do Estado. Morando no Rio de Janeiro, passou a frequentar encontros literários nos cafés do centro da cidade. Teve contato com vários autores da roda literária no Café Lafayette. Já em 1940, conhece o importante poeta Carlos Drummond de Andrade. Sua primeira publicação é Pedra de Sono, de 1942. Casado com Estela Maria Barbosa de Oliveira, o autor teve carreira também na diplomacia. Em 1947, como vice-cônsul, foi para Consulado Geral, em Barcelona, na Espanha. 3 anos após, seguiu para Londres, na Inglaterra. Durante esse tempo, publicou alguns textos. O autor trabalhou ainda no jornal A Vanguarda. De volta à diplomacia, foi enviado para Marselha, na França, e depois para Madrid, na Espanha. Já em 1961, foi morar em Brasília, onde assumiu o cargo de chefe de gabinete de Roberto Cabral da Costa, ministro da Agricultura. A função não durou muito. Com Jânio Quadros renunciando, o escritor foi mandado de volta para Madrid. Acabou indo para Genebra, na Suíça, em 1964, e assumindo a função de conselheiro da delegação brasileira nas Nações Unidas. Eu gosto dos poemas dele, da fase em que ele fala da Espanha, tá? Porque o João Cabral tem uma coisa, ele fez carreira diplomática, né? E ele durante um tempo ele viveu na Espanha, lá na Andalucia.
Tá? E ele escreve vários poemas, né, dessa fase aqui, e é interessante que ele faz algumas aproximações geográficas entre a paisagem da Andaluzia com a paisagem nordestina, que são duas regiões marcadas pela aridez. Tá? O engenheiro. A luz, o sol, o ar livre envolvem o sonho do engenheiro. O engenheiro sonha coisas claras, superfícies, tênis, um copo de água, o lápis, o esquadro, o papel, o desenho, o projeto, o número. O engenheiro pensa o mundo justo, mundo que nenhum véu encobre. Em certas tardes, nós subíamos ao edifício, a cidade diária, como um jornal que todos liam. Ganhava um pulmão de cimento e vidro, a água, o vento, a claridade. De um lado o rio, no alto as nuvens. Situavam na natureza o edifício, crescendo de suas forças simples. Com a morte da esposa em 1986, casou-se com Marli de Oliveira. O escritor sofria de constantes dores de cabeça, por isso tomava aspirinas diariamente. Chegou até a escrever sobre o assunto. Uma de suas importantes obras é Morte e Vida Severina. Primo do também escritor Manuel Bandeira, João Cabral foi eleito para a Academia Brasileira de Letras em 1968. Ficou com a cadeira número 37, substituindo o jornalista Assis Chateaubriand. O interessante é que a essência da sua atividade poética mostra a tentativa de desvendar os elementos concretos da realidade em seus poemas. Evitam análise e exposição do eu lírico, voltando-se para o universo dos objetos, das paisagens e dos fatos sociais, e jamais apelando para o sentimentalismo. A poesia ela é substantiva, objetiva e existe precisão de vocábulos. A tendência crescente à geometrização e à exatidão da linguagem é inegável. Ele também questiona o próprio ato de escrever e a função da poesia, pois acreditava que ela também podia ser uma ferramenta política. A preocupação com a realidade social, principalmente com a do Nordeste brasileiro, e o uso da linguagem objeto são características marcantes do autor. A poesia do João resulta num trabalho árduo e racional. Eu gosto de Morte e Vida Severina, mas é mais assim uma ligação afetiva, porque a minha professora de literatura do ensino médio era nordestina e trabalhou com cordel e com poema quando eu tava, e eu nunca tinha, nem sabia que existia cordel na época que tava no ensino médio, que óbvio não era agora que vocês vão pra internet e descobrem tudo que existe, não sabia, e lembro de ter gostado bastante do trabalho dela. E do sotaque com que ela lia o poema, obviamente, que era o sotaque dela, né? Dava outro jeito de ler, que não seria o mesmo se nós o lêssemos. Morte e Vida Severina. O meu nome é Severino, como não tenho outro de piar. Como há muitos outros Severinos, que é santo de Romaria, dera então de me chamar Severino de Maria. Como há muitos Severinos com mães chamadas Maria, fiquei sendo o da Maria, do finado Zacarias. Mas isso ainda diz pouco. Há muitos na freguesia, por causa de um coronel que se chamou Zacarias, e que foi o mais antigo senhor desta sesmaria. Como então dizer quem fala, ora a vossas senharias? Vejamos, é o Severino, da Maria do Zacarias, lá da Serra da Costela, limites da Paraíba. Mas isso ainda diz pouco. Somos muitos severinos, iguais em tudo na vida, na mesma cabeça grande, que a custo é que se equilibra, no mesmo ventre crescido, sobre as mesmas pernas finas, e iguais também porque o sangue que usamos tem pouca tinta. E se somos severinos, iguais em tudo na vida, morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre de velhice, antes dos 30, de emboscada antes do 20, de fome um pouco por dia, de fraqueza e de doença é que a morte severina ataca, em qualquer idade, e até gente não nascida. Somos muitos severinos iguais em tudo, e na sina. E há de abrandar estas pedras, suando-se muito em cima, há de tentar despertar terra, sempre mais extinta, há de querer arrancar algum roçado da cinza. Com forte crítica social, Morte e Vida Severina é um poema dramático que foi publicado em 1955. Nele, o escritor retrata a vida de um retirante nordestino
que sai em direção ao sudeste brasileiro em busca de melhores condições de vida. Sim. A obra também foi adaptada para música, teatro e cinema. Arquitetura como construir portas, de abrir, ou como construir o aberto, construir, não como ilhar e prender, nem construir como fechar secretos, construir portas abertas, em portas, casas exclusivamente portas e teto, o arquiteto, o que abre para o homem, tudo se sanearia desde casas abertas, portas por onde, jamais portas contra, por onde, livres, ar, luz, razão certa, até que, tantos livres o amedrontando, renegou dar a viver no claro e aberto. Onde vãos de abrir, ele foi amurando, opacos de fechar, onde vidro, concreto, até refechar o homem, na capela útero, com confortos de matriz, outra vez feto.